Olá pessoal, estamos começando com mais um Empreende Makushi. Quem vos fala aqui é o Douglas Minotto. Estamos com a nossa queridíssima Marina Pascoaloto. Olá pessoal, qual o tema de hoje, Douglas? E hoje a gente vai falar sobre propósito, a cultura organizacional dentro de uma empresa. Trouxemos a Nívia e a Tassi Rodrigues para falar um pouco aqui sobre esse tema tão negligenciado pelos empresários e que é muito importante para que uma empresa ela consiga, né, engajar seus colaboradores e fazer com que a sua empresa ela cresça cada vez mais. Queria, Nívia, que você começasse falando um pouquinho aí da sua trajetória, suas empresas, o que você faz. Fala um pouco aí pro pessoal. Pronto. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão relevante, né? Ainda mais nos dias de hoje. Eu sou a Nívia Graciele, sou engenheira de produção. Sou consultora de empresas, atuo na área de consultoria. Trabalho com organização, né, controle de processos, análise de indicadores, gestão, planejamento estratégico, né? Então, eu atuo mais nessa área de gestão, né, na parte de controles de fato. Atuo na área desde 2017, então sempre aí com novos desafios, com novos ramos de empresa, né? Então, atuo em vários ramos, várias áreas. Atualmente eu tenho uma empresa de consultoria também que presta esse serviço, né? Tem uma equipe multidisciplinar por trás para que a gente consiga, de fato, entregar um bom trabalho, um bom resultado aí e ajudar, principalmente, né? Ver essa evolução, esse desenvolvimento do empreendedorismo no Estado. Show de bola. E você, Tassi? Bem, obrigada pelo convite, Douglas, Marina. É uma satisfação estar aqui falando de um tema tão importante. Eu comecei a minha trajetória em 2008, comecei prestando serviço pelo Sebrae, credenciada ao Sebrae, e aí surgiu a oportunidade de prestar serviço para empresas maiores na área de gestão de pessoas, que é meu principal ramo de atuação. Então, hoje, por meio da minha empresa de consultoria, onde nós temos uma equipe também toda voltada para essa área de desenvolvimento de pessoas, nós fazemos um trabalho de ponta a ponta, desde o recrutamento e seleção até o desenvolvimento das lideranças de seus colaboradores. E esse trabalho é muito importante, eu fico muito feliz em ver que uma nova safra, digamos assim, de empreendedores estão preocupados com isso, né? Vem a importância de engajar a sua equipe com a finalidade realmente de criar um bom ambiente organizacional. Show de bola. Marina, eu acho que eu falei muito em cima de ti, era para ter deixado tu falar também um pouco, né? Tu quer começar com a pergunta? Eu tô empolgado, não sei o que tá acontecendo hoje. O Douglas adora esse tema, gente. Que legal. Eu queria que vocês definissem por onde que a gente começa a implementar a cultura dentro de uma empresa. A gente sabe que é um desafio muito grande. Quem já mudou totalmente a forma de trabalhar sabe que os funcionários de início eles sentem, eles são contra, eles pinotam. Então, como que a gente começa e quais são os truques para que seja o mais suave possível? Bem, a cultura organizacional, ela é o jeito que uma empresa faz as coisas. Implementada ou não, divulgada ou não, ela existe porque são costumes. E aí, quando a empresa abre os olhos para essa necessidade, para trabalhar isso, o primeiro caminho é definir qual é o objetivo desse trabalho, para poder ir replicando isso para a equipe. E saber que não é algo de imediato. É um plano que tem que ser seguido, porque você não muda de hábito de um dia para o outro, não é? Não é um processo curto, é um processo realmente que precisa ter paciência e estratégias bem definidas. Esses dias eu assisti um podcast da CEO do Nubank, a Cris Junqueira, e ela bateu muito nessa tecla da intenção, do porquê da empresa, o porquê que a empresa existe, porquê que a gente faz o que faz, qual é a importância do nosso trabalho bem feito para o nosso cliente. Esse a gente tem que pensar muito no propósito. A primeira coisa que, quando você vai falar de cultura organizacional, qual é o propósito dessa empresa? Né? Que, em tese, todas as empresas elas nascem para servir a alguma coisa, a alguém. Então, você tem que... primeira coisa, o que eu quero para minha empresa? Pegar um objetivo macro. Né? E eu acho que é assim uma forma interessante de você começar a estruturar uma cultura organizacional. Depois disso você vai para questões de missão, valores e visão, entre outras coisas, né? E claro,
a gente precisa, né, da cultura organizacional, precisa estar bem entendida por todos os stakeholders, né, as pessoas que participam ali, tanto pelos clientes quanto pelos colaboradores, para que a gente também possa, como a Tassi falou, engajar com os funcionários e conseguir dar trazer para eles um pouco de como é que fala? Quando você trabalha com propósito, né? Não só pelo dinheiro, pelo valor em si, mas trabalhar com um propósito, com alguma coisa maior. Né? O que você pode falar para a gente um pouco sobre a cultura organizacional quando você vai trabalhar nas empresas, Nívia? Tem um fator interessante. Você comentou sobre propósito, Douglas. E quando nós falamos em propósito, por mais que, como a própria Tassi disse, a empresa, querendo ou não, ela tem essa cultura organizacional, ela tem um propósito por trás. Só que às vezes não tem uma clareza por parte do empresário. O que é o propósito? Qual é o propósito da empresa? Se o empresário tem essa confusão do que o colaborador ainda tem ainda mais. Então, tem que ter muita clareza, tem que ter muita transparência com relação a isso. Quando nós falamos em propósito, nós estamos falando em, muitas vezes, proposta de valor. O que eu quero entregar para o meu cliente? Qual o diferencial competitivo? Por que eu estou aqui? Por que eu quero que ele continue comigo, fidelizado como cliente? Então, uma vez que a empresa tem essa clareza e os colaboradores, todos os envolvidos, a organização como um todo, ela tem essa clareza sobre organização, sobre propósito, ela consegue transmitir ao cliente a mensagem correta, certo? E eu tive uma experiência muito curiosa, que quando eu fui trabalhar essa questão de missão, visão e valores da empresa, os próprios empresários perceberam que eles estavam indo em contramão, né? Em contramão. Aquilo que eles defendiam algo, mas estavam oferecendo outra coisa. Talvez a Tassi tenha tido essa experiência também. E o que eles perceberam? Peraí, eu estou atraindo meu público errado. Eu estou indo contra o propósito, o valor, na verdade, o valor da empresa. E eles pararam e realmente reformularam o negócio. Ele disse, não, vamos corrigir. Eu quero que minha empresa seja uma empresa familiar. Eu quero que certos públicos, segmentos de clientes estejam presentes comigo. Então, uma vez que você faz essa análise, que você tem essa clareza, que parece muito claro, parece muito simples, quando eles param para analisar, eles percebem que foge às vezes do controle, né? Mais ou menos isso. E a cultura de uma empresa é aquele negócio, não é você implantar aquela cultura e pronto, deixar lá. Né? Você sempre tem que estar trabalhando a cultura da empresa. É um negócio que é contínuo. Né? Você não pode parar de jeito nenhum. Tassi, como é que você faz assim, quando você pega uma empresa? Não, vamos aqui, eu sou o Douglas, eu tenho alguns colaboradores, eu queria que você trabalhasse um pouco de gestão de pessoas aqui. Por onde é que você começaria a fazer esse trabalho? Começo justamente por quem me procurou para fazer esse trabalho. Para entender, né, o que nós falamos, o propósito, qual é o principal objetivo que ele quer com esse trabalho, né, o que diz para ele, eu faço uma pergunta para ele assim, o que realmente vai te dizer, você vai ter evidências de que esse nosso trabalho vai dar certo, o que precisa acontecer. Porque quando eu entendo isso, e aí eu faço os primeiros encontros sempre com ele para fazer um diagnóstico daquilo que ele está promovendo dentro da empresa, do que ele faz e do que ele deixa de fazer. E pergunto, o que você está disposto a começar a fazer, o que você está disposto a parar de fazer para que seus objetivos sejam atingidos. Que a gente faz tanta coisa durante o dia e tem muita coisa que nós podemos delegar para outras pessoas, por exemplo. E aí, com esse caminho, esse primeiro passo, depois eu vou para a equipe de liderança, se for uma empresa que já tem ali os seus gerentes estruturados. Então, e aí depois da gerência, também converso para alinhar os dois, converso com alguns colaboradores para eu entender todo o cenário, para que a gente possa montar um projeto que consiga atender todos os objetivos. Se é uma implantação de cultura, como eu já falei, essa cultura vem de quem fundou a empresa, de quem está ali, de quem sonhou com aquele negócio. Toda empresa, ela vem de um sonho. Então, o que você estava pensando quando você montou isso? Como que as coisas foram acontecendo? E como que você quer transmitir isso para as pessoas que fazem parte da tua empresa? E como que você quer que essas pessoas transmitam para o seu cliente? Então, eu preciso cuidar da minha casa de dentro para fora, para que realmente o mercado possa me enxergar da maneira com que eu quero ser enxergado. É porque também tem aquela pessoa, aquele chefe, né, que fala assim, não, vem aqui,
faz aí alguma coisinha com meus funcionários e tudo mais, e não quer fazer nada, não quer, tipo, realmente botar a cachola pra funcionar e falar, ó, eu tenho que realmente pensar no valor que eu tô agregando aos meus clientes, como trabalhar os meus funcionários, como trabalhar a mim mesmo. E muitos empresários deixam de fazer isso, né? Botam só, não, vai lá e faz na minha empresa e eu continuo aqui. E não é bem assim que funciona, né? Porque a cultura, ela tem que começar pelo topo da pirâmide, que é o dono da empresa, ele é o comandante, né? E um ponto-chave, Douglas, que a Tassi comentou, é a palavra delegar. Que muitas vezes você não vai conseguir implementar a cultura se você não dividir o trabalho. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, e ele tá ganhando muito dinheiro com o trabalho dele. E eu conversei muito com ele, ele é um rapaz bem jovem. E tem uma dor muito grande na área dele. Ele tá trabalhando muito, tá ganhando muito dinheiro. E aí eu falei pra ele, você precisa ter um escritório, você precisa de uma pessoa dentro do escritório, você precisa escalar o seu negócio. Daqui a um ano sua empresa, você pode faturar o dobro. Não, mas eu não consigo dividir o trabalho com ninguém. Eu falei, mas você precisa. Não, eu não consigo ficar sem saber o que está acontecendo. Eu falei, mas você vai saber o que está acontecendo. Você tendo uma pessoa competente do seu lado, você vai saber. Você vai trazer boas pessoas para dentro da sua empresa, você vai conseguir dobrar o seu faturamento, você vai conseguir fazer seu negócio crescer. E daqui a pouco você não vai ser mais o cara que está lá debruçado sobre uma máquina fazendo um serviço que você pode contratar uma pessoa. Sim, isso até é uma questão de saúde para o empresário, né? Física e emocional. E aí eu tenho estudado muito neurociência, e quando você fala, quando ele replica, né? Eu não consigo, o cérebro dele vai acreditando nisso. Isso fica cada vez mais forte para ele. Então, se está acontecendo assim, seleciono boas pessoas e processos. Ele consegue acompanhar o que está acontecendo, porque vai chegar um ponto que ele vai realmente precisar contratar, num auge muito grande, ele pode não ter tempo para treinar. E aí a cultura dele já está sendo implantada nesse caminho. É onde ele é o líder que resolve tudo, centraliza, apaga incêndio o tempo todo e a equipe é dependente dele. Isso é complicado, principalmente nessa parte de, tipo, tudo que a equipe for fazer, vai lá, tem que ir com o chefe. Ou quando acontece algum tipo de problema, não se antecipa, apagando incêndio. Tipo assim, eu já passei várias vezes por isso. Claro que sempre vai ter um problema ou outro que você vai precisar resolver e se envolver. Mas, graças a Deus, isso está começando, vai diminuindo com o tempo. Por quê? Porque a gente começa a trabalhar essa parte. Então, eu estou começando a passar para os meus colaboradores e falar assim, ó, o que eu acredito, o que eu penso da empresa, como eu quero que os meus clientes sejam tratados, qual é o propósito disso tudo. Então, tipo, se eles começam a trabalhar de uma forma, falou, não, peraí, o Douglas tá me pedindo, ele tá me colocando nessa situação e eu acredito que isso vai acontecer realmente, e começa a se engajar mais, fala assim, ao invés de sempre ficar dependendo tudo de mim, eu falei, não, eu quero que você seja assim também, a empresa vai crescer e eu quero que você acompanhe o crescimento da empresa, consequentemente você vai crescer também. E isso acaba, tipo, me deixando mais leve, né? Um trabalho fica melhor, a gente consegue fazer outras coisas, que eu saio um pouco da parte operacional e vai para a parte estratégica, né? E tudo isso, para chegar nessa parte estratégica, você tem que começar primeiro pela cultura da empresa. Sem uma cultura, a Nívia deve saber muito bem como você trabalha com essa parte estratégica. A primeira coisa que você vai perguntar é qual missão, visão, valores. E muito empresário acha que isso é balela. Exato. Né? São 3 P's, na verdade. São pessoas, processos e padronização. E aí que entra a Nívia. Sim. A Nívia fez um trabalho lá com a gente de padronização muito show. É necessário. Porque nós estamos falando, a empresa ela não é composta apenas pelo nome. Ela tem que ter um padrão de trabalho, um padrão de entrega, né? Eu falei há pouco sobre proposta de valor. Então, tem que ficar muito claro para o cliente o que é, qual é a proposta de valor, esse diferencial que a minha empresa tem. Então, quando nós falamos em padronização, nós estamos dizendo que o colaborador ele pode ter rotatividade de colaborador, até porque às vezes foge um pouco do nosso controle essa questão, mas quando nós temos um colaborador e quando entra algum outro, ele tem que seguir esses padrões, ele tem que fazer do mesmo jeito.
Eu tive uma experiência pessoal, ou se é uma experiência minha, pessoal, mas assim, o que quero dizer é que eu tive uma experiência de um estabelecimento que quando eu vou lá consumir o produto no horário do almoço, ele serve um formato. Ele é mais... Ele foi produzido de uma forma diferente, tá? Ele é mais cremoso, até a textura, você percebe que até a apresentação é diferente. E quando eu volto no mesmo local, eu não me refiro na mesma empresa, marca, eu me refiro ao mesmo endereço. Quando eu chego lá à noite, a diferença é outra, é o mesmo pedido, mas é diferente. E aí você pergunta, mas o que aconteceu? Quem produziu foi outra pessoa aqui, mas cadê o padrão da empresa? Será que eu vou ter que eu gosto, a minha experiência positiva só na hora do almoço? Eu não vou, eu evito à noite, porque eu sei que é bom só de dia. Imagina, que loucura. Então, assim, padrão é isso. Padrão é um colaborador faltou e o outro sabe o que fazer, minimamente. É uma receita. Então, ele tem que fazer igual. É empresa. Até porque, se não existir um padrão... Conforme ocorre rotatividade de colaborador, seja com frequência, seja não, mas saiu, ele leva aquele formato que ele utiliza e muda tudo. E o cliente percebe. Por que esse produto está diferente? Porque mudou o colaborador. A gente não ouve muito isso na padaria? Porque mudou o padeiro. Olha que loucura. A empresa é a mesma, é o nome da empresa. Às vezes a pessoa saiu já tem 2 meses e tá lá, o empresário ligando pro antigo colaborador, ei, onde é que tá tal coisa? Como é que é isso? É isso. Então o padrão tem que ser da empresa, não pode ser do colaborador. Porque você fica refém dele, tá? Então começa por aí. Quando nós falamos em cultura organizacional, tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que quando você envolve o colaborador, primeiro, o colaborador é aquele que executa aquela ação, aquela atividade diariamente. Ele é o que põe a mão na massa, de fato. Então, ele tem conhecimento de causa. Tudo bem que nós temos esse olhar amplo, mas ele tem conhecimento de causa. Por que não perguntar para ele qual o melhor método de fazer aquilo? Às vezes, ele tem uma resposta. Às vezes, também vem um padrão de fora, mas quem senta, quem está ativo ali, como eu disse, na mão na massa, percebe algo que a gente não percebe de fora. Por que não ouvir o colaborador? Eu me lembro que fizemos isso na sua empresa, que nós fizemos 2 tipos de questionário, de roteiro de entrevista, onde nós ouvimos a percepção do cliente como usuário e a percepção do colaborador como aquele que atende o cliente. Então, o que você pensa sobre isso? Qual é a sua percepção sobre tal assunto? E as respostas são muito interessantes. A pergunta é muito similar, mas com pontos de vista diferentes. Eu estou te atendendo, você está consumindo. Então é isso. Quando nós falamos de cultura organizacional, nós estamos falando que motivamos o nosso colaborador para que ele se sinta parte do todo. Ele não está ali como uma mera mão de obra. Ele é mais do que isso, é importante para a organização. Então, ter esse envolvimento do colaborador, ouvir, fazer com que ele se sinta presente, né? Fazer com que ele se sinta ouvido, ele se sente parte do todo. Também tem a parte de você dar um pouco de autonomia, né? Não fazer dele um robô. Claro que às vezes a gente vai fazer um processo operacional, padrão ali e tudo mais, ele também, deixar participar e também dar um pouquinho de autonomia lá para aquele processo, para ele fazer do jeitinho dele, que claro, que sempre pode trazer um benefício para a empresa, né? E falando dessa parte de colaborador, para ele entrar na empresa, a gente precisa saber recrutar. Né? Então, tem alguns isso daí é uma coisa que eu queria até perguntar para Tassi, que eu acho que é a dificuldade de muito empresário. Todo mundo. Porque às vezes você começa errando no início e te prejudica lá durante algum tempo por causa disso. Então, quais são os critérios que o empresário ele pode utilizar, né, para contratar uma pessoa? Eu estou querendo contratar daqui uns tempos, né? Eu acho daqui 1 ou 2 meses. E eu fico pensando, cara, o que eu vou perguntar? O que eu vou colocar em questão? O que eu vou... Então, eu acho que todo empresário tem essa dúvida, né? E o que você acha que... Primeiro passo para um recrutamento e seleção bem feito é você saber o porquê que você precisa contratar aquele colaborador. E aí você elabora a descrição de cargos. Quais são as responsabilidades dele? O que ele precisa fazer? Quais são as atribuições? Quais são as entregas que ele precisa fazer? Qual é o perfil comportamental que ele tem que ter? Se a minha cultura tem a ver com compromisso, pessoas
que tenham compromisso, responsabilidade, eu preciso, na minha entrevista, elaborar perguntas que puxem isso, que me mostrem o que esse colaborador já fez e o que ele está disposto a fazer pela empresa nova que ele vai trabalhar. Porque ele ter feito anteriormente não quer dizer que ele vai fazer na minha, né? Então, estruturar perguntas que estão aliadas ali à descrição. Perguntar como que as pessoas fazem as coisas. Quais são as tuas maiores vitórias. Esses dias eu perguntei pro colaborador o que foi que você fez na última empresa que você trabalhou que você tem orgulho de contar. Qual foi o desafio que você superou? E na resposta dela, era uma candidata, eu fui percebendo ali características que tinham a ver com o perfil que meu cliente me solicitou. Então, ali é o caminho estruturado, descrição de cargo, saber por que eu vou contratar ele. Depois você vai montar a sua entrevista de acordo com aquilo. Se você já tem missão, visão, propósito, valores todos já elaborados, não é mais só uma placa na parede, você já conseguiu implementar, as pessoas já começaram a sentir aquilo ali, você pode perguntar isso também. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é o inventário de valores. Você tá no Google, você pode buscar, você pode pedir para ele, que aí são vários valores que tem uma lista e ele vai escolher quais são os mais importantes para ele. Se eu tivesse uma caneta aqui, ia anotar inventário, como é que é? Inventário de valores. Inventário de você valores. vai achar no Google. E aí você pode perguntar para ele, porque ali você vai conhecer um pouquinho dos valores dele, que tem que estar alinhado aos seus também. O que é importante para você, para sua empresa, precisa ser importante para ele também. Quando a Nívia fala do colaborador fazer parte, é ele encontrar esse propósito do que ele faz e isso está encaixado com o propósito da empresa. E é muito legal quando você fala de procedimento, de envolver o colaborador nisso, porque quando eu faço parte de um trabalho, quando eu contribuo com a minha experiência, com o meu conhecimento, as pesquisas já mostram que a tendência da pessoa engajar, tomar aquilo para elas como responsabilidade também, ela é muito maior. Então, é um fator de engajamento. Eu consegui ouvir os meus colaboradores para que eles possam contribuir para esse processo. Tassi, só completando a sua fala, quando você fala quando nós falamos que o colaborador se envolve na ação e tem essa questão de motivação, você trabalha diretamente a motivação do colaborador, aumenta diretamente a produtividade dele. Sim. Porque é isso, ele se sente parte, ele incorpora um valor, como a própria Tassi disse, um valor que é dele com o valor da empresa, da MET. Olha que loucura. Muito interessante essa parte, né? Então é exatamente isso. Você não força nada, é natural. É natural, é um processo natural. Ele veste a camisa da empresa, então, tipo assim, é muito bacana quando você tá trabalhando com a pessoa e ela tá ali preocupada junto com você para resolver aquilo, porque ela realmente se preocupa com os interesses da empresa, né? E claro, a empresa também tem que de alguma forma trazer essa pessoa, dando algum benefício. E benefício a gente fala, né, nem sempre dinheiro. Muita gente, eu tô pagando a mais para ele, tem que ser assim, assim, assado. Não, tem gente que tá ganhando muito bem e não tá satisfeito no seu trabalho, sim, na empresa que tá trabalhando. E é isso que falta nessa empresa, né? Porque o cara vai lá e, vou pagar 10 mil reais aqui para você trabalhar. Beleza, o cara pode ficar motivado ali, porque motivação é algo, né, que não... Você tem que estar trabalhando o tempo todo. Então, daqui a pouco vai ter que aumentar o salário do cara para 20 mil reais, para ele continuar motivado. Exato. Né? E é nisso que a cultura, o propósito da empresa ajuda a engajar com o funcionário, né? Eu já vi vários casos de profissionais procurando mudar de empresa, até ganhando menos. Eu quero qualidade de vida, eu quero um lugar que não me deixe doente, eu quero paz. Então, você cuidar disso é um diferencial para a empresa. As pessoas têm buscado isso. É quando a gente fala das gerações, hoje a geração que está no mercado, a geração Z, ela quer isso. Ela quer uma qualidade de vida, ela quer trabalhar realmente por um propósito, enxergar a importância naquilo que ela vê. Por isso que a gente tem aí esses conflitos tão grandes das gerações aí no mercado de trabalho. Porque se a gente for pegar ali pela década da Revolução Francesa, ali da Revolução Industrial, que onde o trabalhador era tratado como máquina. Naquela época ninguém pensava em gestão de pessoas. Exato. Hoje as empresas, né, as grandes, gigantes, as big techs, mundo afora, Google da vida, entre outras, elas pensam muito nisso, elas colocam isso como um cheque para o crescimento.
né, do E seu hoje, negócio. gente, nós temos no mercado muitas pessoas que se candidatam para uma vaga simplesmente porque elas precisam trabalhar, elas precisam se sustentar. Elas não querem saber o que aquela empresa faz, elas não querem saber se ela vai trabalhar à noite, se ela vai se acostumar a trabalhar à noite. Não, eu já trabalhei à noite, eu tenho uma experiência, eu me dou bem. Nós temos muitas dificuldades, já erramos muito mais, ainda não acertamos totalmente, mas já contratamos muito errado de pessoas que não se adaptavam de jeito nenhum a trabalhar à noite. Mas a pessoa, porque precisava, né, era a única vaga que tinha disponível no momento, precisava do trabalho e não, eu consigo, eu dou conta, e acaba que frustra todo mundo. Exato. Eu gostaria de dar um adentro sobre o que estamos falando. Tem algo que eu percebo também que é um erro comum das empresas, dos empresários, é não deixar claro para o colaborador qual é a atividade, qual é a atribuição dele. Douglas já falou disso aqui. Ele chega e fica tão perdido e tipo, Nívia, colocaram, jogaram e na mesa disseram, resolve. E aí como? Então cada um se vira, cada um, enfim. Então acontece muito isso. Eu acho que falta clareza, né? Quando nós falamos em descrição de funções, descrição de cargos, né, Tassi? É isso. Esse cargo é para você fazer isso. O próprio procedimento operacional padronizado também diz isso. É assim que é para ser feito. Só que às vezes não tem essa clareza. Ele foi contratado para fazer, o empresário cobra, mas ele não sabe como. Ele é cobrado de algo que muitas vezes ele nem foi informado, ele não foi orientado. Falta muita capacitação, concorda, Tassi? Eu concordo, e quando você fala, eu lembro de algumas situações que já aconteceram com clientes, né? Tassiana, contratei o Douglas, está aqui trabalhando comigo, já trabalhou um tempo com o meu concorrente, vem para cá pensando que o cara ia arrebentar e não está me entregando. Aí eu pergunto para ele, você já alinhou com ele o que ele precisa te entregar? Mas não precisa, ele é um profissional experiente. O fato dele ter tido uma experiência em uma outra empresa do mesmo ramo que o seu, não quer dizer que ele sabe trabalhar no seu negócio. Então, tem a descrição de cargos, que aí a gente vai para a parte legal, né? Código Brasileiro de Ocupações, o CBO, registro na carteira. Mas tem o meu jeito de fazer as coisas, a minha cultura, a forma com que funciona. E aí, cada empresa é uma empresa. Foi fundada por uma pessoa que tem uma cultura pessoal, que ela leva isso para a organização. Então, embora os ramos sejam o mesmo ramo de atuação, mas são pessoas diferentes. E aí o colaborador precisa se adaptar a essa nova realidade. É incrível como esse podcast, né, de todos os episódios que a gente vem participando, o quanto eu estou aprendendo, sempre falando de gestão, finanças, entre outras. E, por exemplo, eu prometi, né, eu fiz uma promessa para o pessoal que eu não falo o seguinte: até final do ano eu vou entregar para vocês um relatório onde vocês vão ter total ciência do que é plano de cargos e salários, ou seja, a definição de todos os cargos direitinho de vocês, onde vocês estão, onde é o cargo mais à frente que vocês podem chegar, quanto vocês podem ganhar nesse cargo, até chegar um momento que vocês podem virar meu sócio. Agora, imagina o quão incrível o colaborador tá na tua empresa, sabendo que, poxa, eu tenho um rumo, eu tenho para onde ir, essa empresa um dia vai me trazer isso, né? Então, todo mundo fica feliz. E tem a parte também do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Cara, o quanto isso é incrível. Pô, você não fazer... A gente cria metas para a empresa, né? Faz orçamento e tudo mais, mas às vezes o empresário esquece do colaborador. Então, por que você não senta com o seu colaborador? Vamos falar assim, cara, vamos criar aqui metas pessoais para você e vamos criar aqui metas profissionais. O que você quer fazer na empresa? O que você pretende para sua evolução? Então, eu acho incrível o quanto isso está vindo a agregar para mim e fazendo com que eu traga tudo que eu estou aprendendo, inclusive com vocês aqui, e traga para minha empresa também. Isso é maravilhoso. E eu tô vendo já uma diferença, né? E eu comecei a fazer isso esse ano. Tô vendo uma diferença já gigantesca. E é o que muito empresário deixa de fazer. Eu não sei fazer. Poxa, tem pessoas especializadas. Exato. O empresário, né, como médico, como advogado, como um contador, teve que fazer uma faculdade para exercer aquela profissão. O empresário não. Tem muito empresário que nem faculdade tem. Então, poxa, se você não tem conhecimento, né, dotado do conhecimento, que não teve oportunidade, ou contrate pessoas. Exato.
para fazer isso para você. Às vezes o cara deixa de pagar ali R$500, R$1.000 por mês, mas olha o tanto que ele tá deixando de ganhar, né? Porque conhecimento hoje, querendo ou não, é tempo, dinheiro e... É poder. É Conhecimento poder. é poder. Conhecimento é poder. Você pegar esse conhecimento e transformar em prática é o que vai te dar todo o resultado, né? Então, quando o empresário diz eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso, você precisa arrumar tempo para fazer isso. Porque isso você vai ver que a implantação vai trazer produtividade para o teu negócio. E aí, falando na realidade de mercado, as pessoas que engajam nesses projetos, as pessoas que entendem verdadeiramente o que a empresa faz, conseguem entregar melhor para o cliente. Mudo a visão que o mercado tem de mim, passo a ser avaliado positivamente, aumento a minha quantidade de vendas, aumento o meu faturamento. E aí eu posso pensar num plano de cargos e salários bem estruturado para a minha equipe, por exemplo, voltado para a produtividade. Sim. Então, quando eu olho várias direções e eu trago, né, para perto de mim profissionais que entendem dessa área para me ajudar, para me dar o apoio, nossa, é uma virada de chave na vida do empresário. Com certeza, ainda mais dessa parte de empresário vive na loucura, né? Tem muito empresário que não tem nenhum processo bem definido, não tem, só abriu mesmo, deu certo, e tá crescendo e cresceu e muito... Eu sempre fiz assim, deu certo, por que eu vou mudar? É isso mesmo. Né? E às vezes o cara acorda 4 horas da manhã no susto. Meu Deus do céu, tem que fazer aquilo. Coisa maravilhosa de acontecer. Ou então da Olha a Marina aí, ó. 9, 10 horas da noite eu tenho que Ela se pagar o revelou, boleto, né? senão não senão eu vai tenho dar. que pagar juros ou dar alguma coisa do tipo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz Olha o olho assim... tremendo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o que você fez para chegar até aqui não necessariamente é o que vai te levar para frente. Então, que bom que você montou a empresa, começou a trabalhar, tá dando certo, tá ganhando dinheiro. Agora vamos jogar o jogo da empresa profissional para poder crescer. É onde... E aí, quando nós falamos de delegação no início, que é onde ele precisa, que ele percebe que ele tem que jogar com outras pessoas, né, estabelecer lideranças e gerentes, começa a dor dele, que é a dor de começar a passar isso para as pessoas e sentir segurança de que as pessoas vão fazer isso. E a importância dos treinamentos e do acompanhamento. Show de bola. A segurança, essa é a A palavra, segurança, você se sentir seguro. E aí, Marina, E como aí é que é lá na tua empresa isso daí? Aí entra a inteligência emocional, Uhum. que muitas vezes a gente não tem inteligência emocional para isso, ainda mais quando a equipe é muito grande. Sim. Nós temos muitos problemas lá, fofoca, diz que me diz que... E a gente precisa, inclusive precisamos de você, tá? Vamos lá. A inteligência emocional para lidar com todos esses conflitos, com todas essas pessoas convivendo ali, não é fácil. Não tem jeito, né? Um ambiente onde tem de 2 a mais pessoas, ele tem um conflito. E o conflito, ele é bom quando as pessoas têm ali a mentalidade de fazer com que aquela discussão ou aquela divergência de opinião seja produtiva. Agora, quando é para esse outro lado que você falou, da fofoca, do eu disse isso, não disse aquilo, aí passa a ser algo mais... não é algo saudável. E aí o ambiente realmente vai pesando e sugando as energias, né? Vai drenando a energia de outras pessoas que estão ali de peito aberto para trabalhar, para fazer o melhor ambiente possível. Quando nós falamos em plano de cargos e salários, eu acho que tem um ponto que eu penso ser extremamente relevante. Não é apenas dar um aumento salarial, é fazer com que ele desenvolva, com que ele entregue mais. Porque tem alguns, eu não sei, eu não tenho propriedade para dizer, mas assim, tem algumas empresas que têm um mês definido e de um mês ao outro ele ocorre esse aumento salarial em percentual, né? Só que o que acontece? Eu acho que mais do que um percentual de aumento salarial o que você, como medir, como mensurar o tanto que você evoluiu aqui dentro. Você entra inexperiente, você entra tentando entender, né, os conceitos, os princípios da organização, mas ok, você já entendeu, você já tem 1 ano de casa, você está aqui diariamente. Como mensurar para que aquela pessoa realmente seja, como é que eu vou dizer, merecedora desse aumento? Por quê?
quando nós colocamos, é uma percepção minha, você pode me corrigir, mas assim, quando você coloca uma data pré-definida para um aumento salarial, vai todo mundo. Vão aqueles que merecem, que se desempenham, que realmente vestem a camisa, e vão aqueles que fazem ali o meia-boca, o que for possível fazer. Como diferenciar, como identificar e realmente valorizar o colaborador que realmente veste a camisa daquele que está ali e que, entende? Para que seja justo, para que ocorra algo justo dentro da empresa. Essa pergunta é uma pergunta que o empresário se faz todo dia, né? Eu sei. Nós estamos lá no escritório com 4 planos de cargos e salários em andamento de empresas de segmentos diferentes. E esse aumento, num período específico, geralmente é o que atende à convenção coletiva dos sindicatos. Então, por exemplo, agora é um período que vai ter reajuste. Necessariamente tem que ter para poder atender a legislação. Aquele tempo que nós fazíamos plano, nós não, porque eu não cheguei a trabalhar nesses moldes, mas alguns modelos de plano de cargos e salários que só levavam em consideração o tempo de trabalho, ele hoje não é mais adequado para nenhuma empresa, de nenhum segmento. Eu sempre trabalho assim. Quais são? Aí volta para a descrição de cargos, que tem que estar bem estabelecida, quais são os níveis e quais são as regras do jogo, quais são as regras que você tem que cumprir para poder subir nesses steps que a gente chama, né? Então, existem... E aí, quem define isso? A consultoria, no caso nós, junto com o empresário. O que você quer que o seu colaborador entregue para ele subir? Tassiana, eu não quero que ele fique só esperando pela empresa oferecer capacitação. A gente oferece, mas ele pode buscar coisas diferentes. Então, que tipo de capacitação ele está buscando? Aí precisa estruturar uma avaliação de desempenho, só o plano de cargos e salários. Vira ali um documento de gaveta, porque eu preciso de alguém que cumpra, que atenda, que faça o acompanhamento disso, que eu chamo de guardião, é o guardião do plano de cargos, porque periodicamente ele precisa fazer a avaliação de desempenho, e a avaliação de desempenho tem que estar conforme as regras. Então, a empresa ela é livre para definir, né, lógico, desde que legalmente, quais são as regras para que a empresa possa subir de nível. E eu nunca indico que seja somente tempo. É claro que você pode colocar como um dos critérios, mas existem outros critérios que são mais interessantes, que é a pontuação mínima na avaliação de desempenho, que é a busca da capacitação, que é o atingimento de metas. Isso tudo faz parte, que você pode colocar ali dentro do plano de cargos e salários, mas precisa acompanhar, porque é uma ferramenta que busca oferecer transparência para a relação empresa-empregado. Eu sei qual é o caminho que eu vou seguir, eu sei qual é a trilha. E eu fazendo, eu preciso demonstrar ali para as pessoas. Então, eu fiz um projeto de plano de cargos uma vez, que quando eu fui fazer o levantamento da empresa, uma boa parte tinha nível superior, uma empresa com 120 colaboradores, e o RH não sabia. Nossa. O RH não sabia que essas pessoas tinham nível superior. Que estavam recrutando profissionais do mercado e não sabiam que poderiam aproveitar. Né? Então, quando você enxerga isso, aí é um trabalho de desenvolvimento de liderança, porque esse setor tem um líder, tem um gerente. Esse gerente precisa acompanhar. Nem tudo é função do RH. O RH é um parceiro estratégico das lideranças, das gerências. Mas quem está no dia a dia junto ali com o colaborador, eu falo de uma empresa maior, né? Eu falo de uma empresa que já tem ali seus níveis de gerência, ele que precisa acompanhar isso. Ele que é o técnico ali daquela equipe. Muita gente joga só na mão do RH e te vira. Esses dias eu estava numa reunião com um cliente, falou, chegou um colaborador no RH, fulano disse para eu vir contigo, aí, o que é? Aí mandou mensagem pro gerente, não, é para demitir. Aí ela, como assim? Quem demite é o gerente, não é o RH. O RH vai fazer a documentação. Sim, abaixa, né? O RH, e por que eu tô demitindo ele? É porque eu não quero mais. Pessoas totalmente despreparadas para ocupar um cargo. Exato. E é o que a gente vê muito aqui em Boa Vista, infelizmente. Sim. As pessoas despreparadas. É uma coisa que eu prezo lá na minha empresa, né? Eu comecei entendendo um pouco e ainda estou trabalhando isso, porque muita gente acha que eu vou contratar uma pessoa para criar plano estratégico, cultura organizacional, isso, e próximo mês está pronto.
Ou tá valendo, né? Não, tá pronto. Próximo mês, Não, quero tá resultado o aqui. pronto até tá. Agora, o funcionando é outra história, né? Aplicando, a aplicabilidade Então, é outra tipo, é um negócio que você vai ali continuadamente praticando, fazendo reunião, né? Porque senão vira, vai pra gaveta e fica lá. E eu venho trabalhando muito isso. Então, tipo, hoje, quando eu vou contratar, por exemplo, eu penso o seguinte: as pessoas que trabalham aqui comigo, eu quero apenas duas coisas delas, principais: confiança e performance. Então, tem que ser uma pessoa que eu confio, que traga confiança no que está fazendo, e até mesmo um pouco, tipo, ali alguns são familiares, outros são pessoas que eu já conheço há muitos anos e amigos. E a parte da performance. Performance é o quê? Entra muito do se dedicar, né, nas horas de trabalho, estudar, tentar sempre se aperfeiçoar e evoluir. Porque, querendo ou não, a gente presta serviço lá, né? E a obra-prima, a matéria-prima do serviço é o conhecimento. Então, se você não está se atualizando, performando, você tende a perder valor. Sim. Né? Então, é algo que eu cobro muito lá. Então, devido a todo esse pensamento de achar, pô, o que eu quero, qual é o propósito da minha empresa, qual é a cultura, a gente começa a pegar esses gargalos e trazer pessoas que realmente vão fazer sua empresa crescer. Exato. Aproveitando o gancho, Douglas, você falou uma coisa muito interessante. Um tema bem controverso. Contratar familiares e amigos. Pensei nisso. Eu ia perguntar, deu certo, Douglas? É um tema extremamente controverso, porque eu tive uma amiga que ela saiu de uma empresa porque ela falou que não aguentava mais, era muito cacique para pouco índio. Então, assim, quão prejudicial pode ser familiares ali disputando poder dentro da empresa, ou até mesmo um amigo que não está entregando, não tem performance, e você não consegue demitir. E é complicado demitir um amigo de infância. Eu já passei por isso. Eu tive... Tem uma pessoa que está trabalhando com um amigo, que já eu conheço ele desde... Faz uns 15 anos que eu conheço ele. Ele começou a trabalhar com a gente lá tem pouco mais de 1 ano e meio. E ele falou assim: Douglas, eu comecei a trabalhar lá contigo, cara. Tu é totalmente diferente. Eu sendo teu amigo é uma coisa, a gente trabalhando junto lá é outra coisa. Ponto 1, separar, então. Exatamente. Então, tipo assim, algo que eu também tenho, trabalho com meu pai, né? Meu pai é o chefe supremo, eu sou ali o segundo. Então, eu trabalho com meu pai e a gente também se dá muito bem. Por quê? Porque quando a gente está lá no escritório, a gente trata sempre com respeito, né? Um respeitando o trabalho do outro, o departamento do outro, e a questão das decisões. Então, esse fato de, por exemplo, um amigo, vagabundo, não sei o que, tal, xingado ali, xinga daqui. Quando tá no trabalho, não tem isso. Eu tive uma experiência, foi muito difícil a minha consultoria nesse caso em particular, porque quem me contratou foi o dono, mas quem recebeu a consultoria foi o filho, que é o gerente. E a resistência foi muito grande pelas mudanças. Porque a empresa familiar, às vezes, é uma empresa até antiga, que sempre faz aquele processo, aquele método igual ali, né? Então, é o famoso tá dando certo desde sempre, porque eu vou mudar. E eu me deparei com muita resistência. E aí, quando eu levei o caso, disse, olha... Ele disse que não vai fazer nada que está sendo proposto, né? Nem sequer validar, ele simplesmente derrubou a ideia e se recusa a fazer. E o dono disse, vai lá que ele vai fazer. E eu disse, tá, mas ele disse que não vai, resolve lá. É complicado, porque é uma família, então, o que você vai dizer? Aí fica um leve trás, é muito desconfortável. Então, desgastante. Eu tive É difícil se tu precisar demitir. Graças a Deus eu não tive esse problema, mas assim, eu penso, cara, se eu precisar demitir... Mas já aconteceu com outros amigos meus e tal, eles entenderam perfeitamente, até eles são amigos. Eu chegava, não, pô, aqui a gente tá aqui tentando reduzir um pouco os custos, vamos precisar aqui. Sim, mais clássica. Só para finalizar, a solução para esse tipo de problema, pelo menos a que eu encontrei, a resistência eu encontrei em um ponto, em uma função. Nesse caso, você apresenta a solução para todos, pelo menos foi a que eu tive... A ação, né, que tive ali, a solução que encontrei no momento foi, eu vou fazer o seguinte, ao invés de convencer uma pessoa da solução, eu vou convencer o grupo. E aí chamei todos os envolvidos de cima para baixo
e envolvi, disse, é assim, eu identifiquei isso, que é o diagnóstico inicial que fazemos, a solução proposta é essa, e o que todos pensam a respeito, concordam, discordam, e aí todos concordaram, exceto aquele. Ou seja, isso dá força, porque não é só levar um problema, né? É muito fácil eu dizer aqui, mas eu preciso finalizar a história. Então não é só me deparar com uma resistência, é como resolver e como destravar, né? Até porque somos profissionais, a gente não pode abandonar o barco porque alguém resistiu. Então, levei, apresentei a todos concordaram, todos validaram, pronto. Aí, quando eu voltei com aquela pessoa, ele estava na reunião, ok, todos validaram, vamos fazer, e pronto. Foi realmente aplicado. Parabéns pela criatividade. E a minha experiência já foi o contrário, né? Eu tenho algumas experiências onde o filho busca a consultoria, busca o trabalho e a resistência está no pai. No pai, né? Que é o mais antigão. Que é o mais antigo, que iniciou tudo, tá dando certo, o que você quer mexer? E aí você vai trabalhar as questões familiares mesmo. E a solução encontrada foi essa mesmo. Vamos ver qual é a tua responsabilidade aqui dentro da empresa. Qual é a tua função? Porque às vezes quando a empresa é familiar, nem isso está definido. Todo mundo faz um pouco de tudo e acaba que não faz nada. Todo mundo manda. Todo mundo manda. Tá, mas você vai mandar onde? Você vai mandar no RH? Então vamos ver aqui quais são as tuas funções no RH. Fulano e cicrano não podem, né, aqui interferir no RH. Isso aí é uma decisão que vocês vão tomar aqui no coletivo, em reunião na diretoria da empresa. E aí seguir esses rituais, que tem a ver com a cultura também, os rituais, e as pessoas se acostumarem com esse trabalho, porque você está lidando com vários tipos de hierarquia. A hierarquia familiar, do pai, mãe e os filhos trabalhando, e a hierarquia empresarial. Então ali, ele deixa de ser o pai e a mãe, se torna ali os empresários, gerentes, diretores da empresa, e tem os filhos que trabalham. E na visão dos pais, sempre eles sabem, uma boa parte, os pais sabem mais do que os filhos. E isso precisa ser respeitado. Eu não posso passar por cima da experiência do gestor, de quem fundou tudo aquilo, a opinião dele é importante, a vivência é importante. Eu venho com um ar novo ali, porque eu conheço o mercado atual, e junta tudo e se faz o que a empresa precisa que seja feito. Mas é um trabalho realmente de convencimento, de persuasão, onde o consultor precisa saber como caminhar e ser criativo para que realmente o resultado aconteça. Show de bola. A gente falando sempre muito de cultura, propósito, colaborador e tudo mais, aí o empresário vai ver assim, meu Deus do céu, é tanta coisa que eu fico maluco, eu vou desistir dessa vida. E às vezes o empresário, ele sabe que precisa disso, às vezes não sabe, na verdade às vezes ele nem sabe que precisa disso. Isso que é o mais engraçado, né? O empresário tá lá, não, a empresa tá dando lucro, a empresa tá dando isso, problema para apagar incêndio é uma coisa normal de todo empresário, muitos empresários têm essa noção, e não é verdade, né? Não é à toa que tem empresas multinacionais gigantescas que elas conseguem crescer, né? Por quê? Porque tem essa cultura, tem essa operação bem definida, tem essa gestão de pessoas, né? Então é algo que o empresário ele precisa ter noção de que se ele não sabe fazer, contrate, né? Delegue. É a frase importante, delegue. Né? A palavra importante. Vou contar algo particular, meio vergonhoso, mas real. Como eu disse, trabalho na consultoria desde 2017. E quando eu fui gerenciar o meu negócio, foi difícil. Porque, assim, eu acho que é muito fácil você falar com o outro. Não é só teoria, né? Claro que a própria consultoria, nós não somos só teóricos, né? A gente vai muito para a prática. Eu falo muito para ter uma frase que eu uso muito, para você ter resultado, você tem que ter aplicabilidade. Então, eu volto para ver se aquilo está sendo aplicado, né? Para realmente ter o resultado esperado. Só que é difícil fazer pra gente, né? Então, assim, eu tive muitos entraves com relação a algumas questões. E eu acho que é isso, a gente tá tão ocupado, nosso dia é tão corrido, né? Que vão passando algumas coisas e você percebe. A parte boa é que você percebe rápido as falhas, né? Porque como você entende ali do processo do outro, né? Você percebe rápido as falhas. Então, eu consegui identificar e consegui ir corrigindo em tempo hábil. A minha tomada de decisão foi rápida. Mas ainda assim, eu errei. Então, você erra, você testa. Uma coisa é a realidade daquela pessoa, daquele grupo, daquela, né? E a outra coisa é a sua realidade. Então, tudo isso foi um entrave para mim. Por isso que eu digo que
Até ontem mesmo eu estava com um empresário comentando com ele o tanto que a gente aprende. E ele falou, Nívia, o propósito não é nenhum propósito, é um objetivo. O objetivo da minha empresa é que eu venda ela amanhã. E eu disse, mas os grandes empresários pensam nisso. Tem gente que ganha dinheiro montando, estruturando empresa e vendendo. Ela ganha mais vendendo a empresa, Valory, o nome disso, né? As startups também, então, valuation, né, algo assim. Então, quando eles vendem o negócio, eles ganham mais do que quando eles operacionavam o negócio. E um cuidado que temos que ter com a palavra operação é que muito proprietário está na parte operacional. Cadê o estratégico? Quem é que pensa? Quem é que estrutura? Quem é que cria estratégias, toma decisões em tempo real? Se você está muito ocupado no operacional, você não está vendo o famoso apagando incêndio que foi comentado há pouco. Tem muito empresário apagando incêndio e não tem tempo para questões estratégicas. Outra coisa, uma coisa que vemos frequentemente são gestores operacionais que também não têm tempo para criar estratégias e tomar decisões em tempo real. Porque quando você vai ver a descrição das funções do cargo daquele... Funções não, função mesmo. Função daquele gestor, ele está fazendo atividades operacionais que uma pessoa de nível mais básico faria. E você diz por quê? Confiabilidade, uma palavra que foi dita aqui. Eu sei que eu estou fazendo do jeito certo, então para não errar, para evitar, tive experiências negativas, eu faço. Só que eu faço, que ela faz uma coisinha, faz outra coisinha, e quando você olha, ela está muito ocupada. Sim. Eu lembro que uma vez eu cheguei, já faz um tempinho, eu cheguei num supermercado grande e eu tinha que falar com o gerente da loja. E perguntei por ele, e aí, não, ele tá ali. Falei, aonde? Ali. Ele estava sentado em cima de umas caixas de mercadoria limpando a prateleira. E aí, não é a função, a atividade. Mas por que você está aqui? Não, porque faltou gente, eu preciso limpar, mas não tem outras pessoas que possam fazer isso por você? É uma atividade extremamente necessária, extremamente importante. Os profissionais que fazem isso são extremamente importantes para o negócio. Você tem uma posição de gerência. Então, quando você encontra alguém para fazer isso, você vai ter tempo para me atender em termos de consultoria, para atender o teu fornecedor, para saber por que essas pessoas estão faltando, conversar com o teu RH, para ver se há o que estrategicamente vocês vão fazer para que essas pessoas não faltem, ou você vai ter que mudar alguma coisa do jogo. Então, essa operacionalização, esse excesso realmente toma o nosso tempo, e eu falo como empresária, de coisas que, poxa, isso aqui eu estou fazendo e eu poderia estar fazendo uma outra coisa mais produtiva para minha empresa, que poderia me dar resultados melhores. Exato. E também tem a parte, a gente sempre fala, né, que tem a parte da manutenção da empresa, que é aquilo que você tem que fazer no dia a dia e tudo mais, e tem a parte da alavancagem, né, onde você trabalha a parte estratégica, de vendas, de marketing, para fazer com que a tua empresa alavanque. Então, eu, por exemplo, na minha empresa, eu faço tanto a parte operacional do meu setor, eu ainda continuo fazendo a parte operacional, por diversas razões. Uma delas é a questão de dinheiro, porque às vezes você não contrata porque não tem dinheiro, mas ao mesmo tempo eu também trabalho na parte de alavancagem da minha empresa, eu também trabalho a parte de vendas, de marketing, de estratégia, né? E o que não pode acontecer não é que o empresário ele não pode estar no operacional dele, ele tem que estar, ele sempre tem que estar ali acompanhando, vendo os setores como é que tá. O que ele não pode deixar de fazer é pensar na alavancagem, em fazer a empresa dele crescer, né? Então eu acredito fielmente nisso. Se tu não botasse, muita gente pensa, o meu faturamento ele tá aqui ao mesmo de sempre. Para mim, a tua empresa, ela tende a cair. Ela tá estagnada. Não existe empresa estagnada. Não está estagnada, né? Ela está morrendo, na verdade. Exatamente. Porque a inflação tá aí. Não existe empresa estagnada. Existe empresa em crescimento ou decrescimento. Não tem outra forma. Mesmo que você continue faturando o mesmo. É verdade. E tem outra coisa, nós falamos em escala, mas eu acho que antes da escala é, de fato, fazer a leitura. Eu falei
no início do podcast, da nossa conversa, sobre análise de indicadores. Tem pessoas que falam assim, sim, eu gero indicadores, eu alimento sistemas, mas eu não leio de que funciona, de que vale essa informação. Então, às vezes, essa análise que estamos tratando não necessariamente é uma escala, é de fato a leitura do hoje. Como é que está a saúde da minha empresa hoje? Vocês utilizaram a palavra precificação. Não foi precificação que vocês falaram. Vocês falaram sobre a minha empresa está no azul, está tendo lucro, né? Adquirindo, né? Saudável, pronto. Mantendo o lucro ali. Só que às vezes é um lucro irreal. Às vezes, essa interpretação, às vezes a precificação está errada, às vezes essa análise está errada. Quando nós vamos analisar certos documentos, como por exemplo um DRE, o DRE não bate, não casa com o fluxo de caixa. Você fala, mas o que está acontecendo aqui? Às vezes é um erro de sistema, às vezes é um erro de lançamento. Então, você tem uma falsa ilusão de que a empresa está no positivo em um DRE, que é um demonstrativo resumido, né? O significado não é esse, mas é um resumo, de fato. Então, você lê um resumo, mas quando você vai, de fato, analisar, está tudo errado. Então, antes da escala, tem o hoje. Como é que está a saúde da minha empresa no dia de hoje, né? Como é que eu fechei o mês? Como é que está? Eu estou, de fato, no azul? É real esse azul? Muito empresário, ele deixa de ver esse lado, né? Tem uma frase, eu não sei se ela é bem assim, mas o que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Exato. O que eu não consigo gerenciar, eu não consigo alavancar. Então, se você quer crescer algo, você precisa primeiramente medir, né, que é a parte operacional de sempre estar ali alimentando os dados, e não somente estar alimentando os dados, como também gerenciando, entendendo analisando aqueles indicadores. E é assim que você faz sua empresa alavancar. Exato. Né? A gente precisa definir nossas metas, né? E o que traz essas metas são os indicadores, os resultados dos indicadores. Exato. E falando em metas, Marina, muita gente erra também com meta porque ela é mal elaborada. Eu já cheguei em empresas que disseram, eu trabalho com metas, mas ela não era alcançável o suficiente e desmotivou a minha equipe. Ela foi a contramão. Porque, exatamente por isso, como ela foi mal elaborada, se você perguntar ao empresário quanto você quer faturar mais no mês seguinte, ele vai falar 1000%, não é verdade? Mas é alcançável 1000%? É engraçado, mas é alcançável? Então, às vezes, eles erram muito nisso. Tem muita empresa que não trabalha com meta. E eu falei, cuidado, eu sempre digo, cuidado. Quem não trabalha com meta, cruza o dedo, inicia o mês e torce para que aquele faturamento bom do mês anterior seja repetido nesse, né? Igual a esse. Então, assim, tem que trabalhar com meta. A meta motiva, né? A meta faz com que todo mundo levante, saia da cadeira, levante da cadeira e se movimente, de fato, para alcançá-la. Só que ela tem que ser bem estruturada. Então, sim, eu sou muito a favor de meta, desde que seja uma meta bem estruturada. Eu trabalho muito com a meta SMART. Então, ela tem alguns fatores ali que são relevantes para que realmente componha uma boa meta e que ela seja de fato mensurável, né? Então mensure esses indicadores aí e valide aquela solução, aquela meta, aquela ideia. Tem um negócio que eu tava lendo a respeito que era chamado de OKR. Né? Para mim isso daí era em inglês. O que é OKR? Não sei o que. É inglês, né? Que chama, mas na verdade é objetivos e resultados chaves. Okay. Né, quem implementou isso foi a Intel. Eu esqueci o nome do cara que trabalhava na Intel, mas ele fez uma revolução muito grande trabalhando em cima disso. Que basicamente você cria um objetivo, né, geral para a empresa e resultados chaves para você alcançar esse objetivo. Né, mesmo que você não consiga, e eu concordo, e discordo um pouquinho nessa parte que fica entre você alcançar a meta ou não alcançar, porque a gente tem uma linha tênue aí. Se não alcançar, eu me desestimulo. Se eu alcançar, eu fico feliz. Confiante demais. Mas eu fico confiante demais. Às vezes a meta estava muito baixa. Ok. Então, tem que ser relevante. Então tem isso daí. A meta ela tem que estar bem estruturada. Poxa, eu não preciso alcançar 100% da meta. Mas e se eu alcançar 80%? Exato. Bacana. Exatamente. Entendeu? Então, o OKR, ele fala muito sobre isso. Você cria um objetivo, uma meta ali, aí tem os resultados chaves, vamos supor que tem 3 ou 4 resultados chaves. Se você cumpriu 3 e um não cumpriu, tá ótimo.
O que eu gosto da meta, que eu comentei da Meta Smart, tem uma parte dela que eu gosto muito, é o como. Não necessariamente o como está entre as 5 siglas ali, né? As 5 palavrinhas-chave. Mas quando você vai compor, você tem que dizer para o colaborador como. É muito fácil você falar com ele, olha, a sua meta é um aumento de produtividade em 20%, aumento de faturamento em 15%. É fácil falar. Agora você tem que orientar o colaborador como. Essa pergunta tem que ser respondida dentro da meta. Como é que você vai fazer para alcançar isso? Olha, a partir de agora nós vamos criar estratégias e a partir daí, né, depende muito do que vai ser feito, se é divulgação, quais os meios, se é redução de algo, né, redução de custos. Então, depende muito de que setor, o que estamos falando. Mas o como tem que ser respondido. Porque não é só alcançável, não é só relevante, é como. Como é que eu vou fazer? Como é que o colaborador vai fazer? Aí volta naquela questão do início da nossa conversa. O colaborador tem clareza do que ele deve fazer? É isso também. A meta não é diferente. Não é só impor algo sem dar condições, ferramentas, na verdade. Tem que dar estrutura para ele para alcançar, né? Por isso que ela tem que ser tão robusta, ela tem que ser bem preparada. E quando você, uma empresa que nunca fez isso, a primeira vez é difícil. Mas e na segunda já se torna mais fácil. Na terceira já vai ficando mais fácil. Na quarta já vai ficando alguma coisa automática. Então sempre quando a gente vai iniciar, é realmente difícil você sair daquele comodismo. Né? Montar um plano de metas assim do zero. Mas depois que você começa, aí meu amigo, a sua empresa só vai pro céu. Gente, a gente está começando a chegar naquele finalzinho, né? Depois dessa conversa incrível. Ainda não terminou, calma. Mas eu queria que vocês deixassem pra gente não, para todos nós, inclusive os ouvintes, uma dica, algo relevante, um insight para o empresário. Poxa, por onde eu devo começar? O que eu preciso fazer para iniciar nesse mundo tão complexo que é lidar com pessoas? Né? Se eu posso dar uma sugestão para o empresário, comece por você. Comece pela sua mentalidade, que é o mindset. Comece por essa mudança, entender que você pode conquistar aquilo, tirar essas coisas do eu não consigo para eu vou fazer, se propor a fazer diferente. E quando você começa a fazer isso, né, mudar a sua mentalidade, mudar os seus hábitos, comece a colocar isso em prática, a sua equipe ela vai começar a enxergar. Quando você busca o conhecimento, a sua equipe também enxerga. Então, você vai acabar inspirando pessoas. Então, comece o caminho do desenvolvimento por você e aí vá também desenvolver a sua equipe. Porque quando eu falo, né, quando você fala do líder, você dá a meta e aí o como. Eu preciso estar preparado para explicar para a minha equipe o como. Então, é você se preparar primeiro. A liderança ela é de dentro para fora. Então, comece por você, seu autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades de liderança, de gestão. Faça ali um raio-x daquilo que você precisa desenvolver, daquilo que você já tem das suas forças, daquilo que você precisa desenvolver e vai em busca de conhecimento e prática. E hoje está tão fácil, né? Você ir procurando, buscando, tem tanta informação. Eu aprendo muito escutando podcast. Eu todo dia escuto pelo menos de meia a uma hora de podcast. O YouTube também, gente. O YouTube é uma ferramenta maravilhosa. Então tem muito podcast falando sobre isso. Por isso que essa parte de cultura organizacional, a Marina falou no início, né, que o Douglas gosta muito disso daí. É porque é um momento que eu tô escutando e vendo a respeito, estudando a respeito. Né? E o quão isso está sendo incrível, eu não consigo metrificar. E é uma coisa que pode ser muito positiva e muito negativa, porque ela implantada, ela formalizada ou não, já existe. Então, quando você estuda, poxa, isso aqui está acontecendo na minha empresa e não está legal, preciso mudar, preciso, né, mudar os meus hábitos, mudar as minhas práticas. Então, é algo que realmente, quanto você mais estuda, mais clareza você vai adquirindo a respeito disso e percebendo que não é só conceitual, não é só teoria. É o dia a dia mesmo das pessoas. Maravilha. Show. E você, Nívia? Eu diria que melhor do que uma boa ideia é o resultado dela, é a aplicação dessa boa ideia. Muitas pessoas têm boas ideias, mas não tiram do papel. Então, a dica que eu gostaria de deixar, a frase que eu gostaria de deixar, ou até mesmo a ideia, né? É isso. Boas ideias
no papel, elas não geram resultado. Por isso que eu gosto muito das palavras aplicabilidade e resultado. É através da ação, da aplicabilidade, é que você vai realmente colher todos esses frutos, né? Por isso que tem algumas ferramentas que eu sou muito a favor, eu gosto muito de plano de ação. É tão simples, né? Um 5W2H é muito simples, mas ela surte tanto efeito, porque você valida junto com o empresário, você valida com ele um prazo pré-determinado para que ele execute aquela ação e depois você volta para realmente validar, para ver se foi feito, se surtiu o efeito esperado. Então, a dica é essa, coloque em prática as boas ideias. A gente estuda muito, a gente, né, sempre estamos conectados, sempre estamos tentando buscar novas informações, mas mais do que absorver conhecimento, é replicar e aplicar, né? Replicar, ensinar e aplicar no sentido de prática e ação. Acho que é isso. Eu antes na verdade eu sou na verdade, todo mundo, acredito eu, é o tempo todo tendo ideia. Aí eu botava aqui na cabeça uma coisa, caraca, que negócio legal, vou fazer isso tal dia. Amanhã eu esquecia. 5 minutos depois eu esquecia. Aí primeiro, eu botei no meu blocozinho de notas aqui no celular e, vou começar a anotar. Ideias. Boto lá ideias. Aí toda ideiazinha que eu vou tendo, eu vou anotando. Aí algumas eu vou colocando em prática, as outras eu desisto e tudo mais, mas pelo menos tá ali. Eu não vou esquecer disso, né? Então é isso. Marina, você quer deixar aí mais alguma coisa pra gente? Não, quero agradecer. Foi maravilhoso essa conversa. Quero as duas, né? A Nívia vive lá. Quero a Tassiana também. Preciso realmente da ajuda da Tassiana. Aí, alô, empresários que precisam. A Tassiana, essa parte da inteligência emocional também é bem forte. Hoje é o assunto do momento, mas extremamente necessário. Muito obrigada, meninas. Eu só queria apresentar. A Marina não trouxe o dela, não se preocupa, né? Mas eu vou apresentar o meu. Então, tipo assim, de tudo isso que a gente falou, eu até trouxe um livro que ele fala sobre a única coisa. Então, antes de começar qualquer coisa, tenha ali o topo da pirâmide. Uma única coisa, que aí é aquilo que vai desenvolvendo todo o resto. Então você tem que começar por isso, né? Muita gente quer começar por várias. Comece por uma, tenha foco nela. Pode ter certeza que um dia você vai colher os frutos. Então, meninas, obrigado demais pela participação. A conversa hoje foi incrível. Quem sabe numa próxima temporada a gente não volte a se falar e trazer mais conteúdo aqui pro pessoal. Obrigada, agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, foi uma delícia mesmo, um papo muito bom, muito produtivo, e agradeço a participação. Tchau. Até mais, gente.